Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estive ontem, senhor presidente, em Barra Mansa, numa reunião com os metalúrgicos da região, em decorrência de um assédio, de uma arbitrariedade que vem sendo perpetrada pela Votorantim, vem causando constrangimento aos trabalhadores, exigindo, antes do ingresso na fábrica, que os trabalhadores se submetam ao teste do bafômetro. E, na audiência pública, foi constatado que não apenas lá na região, mas em outras unidades de produção da Votorantim, o mesmo assédio está sendo perpetrado, inclusive em outras unidades da federação. Então, os trabalhadores estão reagindo e, pela Comissão do Trabalho, vamos realizar aqui na Assembleia Legislativa uma outra audiência pública, mobilizando trabalhadores de todas as atividades produtivas desenvolvidas pela Votorantim. O não ao bafômetro. O trabalhador tem que ser respeitado. O trabalhador tem dignidade e a Votorantim assim não reconhece. Estive também, aproveitando, deputado Marcelo Freixo, a presença de Vossa Excelência no plenário, para falar do aluguel social, lá em Teresópolis. Estive com a representação dos prejudicados. Não é fácil o governo do Estado deixar de pagar o aluguel social. As pessoas sendo constrangidas com eventuais ações de despejo. O Estado se comprometeu, as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida não estão prontas. Tomei conhecimento de que hoje um prédio concluído foi ocupado, mas é o desespero. Não é para ser tratado com repressão policial. O tema precisa de sensibilidade, de respeito à população. Então, como um grupo esteve aqui na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos, transmitir que Vossa Excelência estaria marcando brevemente a audiência pública, de modo a que pudéssemos dar uma contribuição para a superação desse drama. Mas que o governo do Estado cumpra com aquilo com que se compromete. São pessoas prejudicadas, estas pessoas, sim, por uma calamidade. A calamidade pública decretada pelo governo é uma calamidade causada pelo próprio governo. Mas o pessoal da região serrana, o pessoal foi vítima daquilo que deve ser identificado e reconhecido como calamidade. Porque o decreto do governador, deputado Eliomar Coelho, é um decreto flagrantemente inconstitucional. E mais, o governo não age assim por incompetência, não. O governo age assim porque o governo é autoritário. Eu não posso imaginar que em torno do governador nós temos vários procuradores do Estado, advogados competentes, alguns identificados como juristas. Como permitir que o governador interino Francisco Dornelles edite um decreto falando em calamidade pública, mas para as finanças públicas, não intempéries, eventos da natureza? Então, está encontrando uma nova adjetivação para
calamidade pública. É preciso, inclusive, que o próprio Ministério Público, que pode e deve agir de ofício, é um assinte à população e é um assinte a esta casa. Muita gente diz, não, mas o decreto não passa pelo Legislativo. Mas a bancada do PSOL, e aqui não só o líder Marcelo Freixo, como também deputado Flávio Serafini, sei que está inscrito deputado Eliomar Coelho como eu, estamos entrando com um projeto de decreto legislativo para anular essa excrescência. Não é razoável. Aí diz assim, não, o poder legislativo, por sua maioria, também tem responsabilidade na falência das finanças públicas. Quem estava aqui votando contra a irresponsabilidade do governo, na época das vacas gordas, se utilizou de receitas futuras para o endividamento. Eu digo até que o governo Cabral pode ser identificado como sendo o exterminador do futuro. Porque hoje, em nome das Olimpíadas, o governo decreta calamidade pública nas finanças e diz claramente que não observará sequer os serviços públicos essenciais, que não se utilizará desta possibilidade para pagar aquilo que é devido aos servidores públicos. Afinal de contas, quando de mãos dadas o governo federal e o governo estadual proclamavam as Olimpíadas, eles, obviamente, devem ter imaginado que esta tragédia poderia ocorrer, mas só depois dos Jogos Olímpicos. E como fica a população? Como fica o servidor público? Eu hoje não tenho dúvidas de que não haverá tranquilidade, não haverá segurança pública durante os Jogos Olímpicos, porque os servidores não poderão prestar serviços públicos essenciais. Não haverá segurança pública, não haverá saúde pública. Afinal de contas, o que o governo pretende oferecer para preservar não é a imagem do Estado, mas a imagem do nosso país. Vejo no decreto que tudo está vinculado à Olimpíada. E o governo quer um cheque em branco. Como dar ao governador Francisco Dornelles um cheque em branco quando o governo, que ele próprio integra e antes também integrava, teve um cheque em branco e agiu de modo a culminar com a falência das finanças públicas? Quando vai de pires na mão buscar recursos no governo federal, deveria, obviamente, ao contrário do que pretende fazer, assumir responsabilidades com os servidores públicos, com os serviços públicos, se quer uma Olimpíada tranquila. Então, eu venho a esta tribuna, primeiro, para reiterar que o PSOL está ingressando, primeiro, com uma ação de inconstitucionalidade, porque o decreto é flagrantemente inconstitucional, com um projeto de decreto legislativo nesta casa, para que o decreto seja revogado, mas ao mesmo tempo exigindo, caso as duas iniciativas não sejam bem-sucedidas, que seja o governo obrigado a dizer claramente onde aplicará os recursos. E a nossa exigência é que os recursos sejam aplicados efetivamente para resolver problemas concretos da população. E os problemas concretos da população envolvem os servidores públicos de todas as áreas.
saúde, educação, segurança, assistência. Estamos vendo aí entidades que prestam serviços os mais importantes para pessoas deficientes, para idosos, sem que o Estado cumpra com sua obrigação. E os servidores terceirizados? Hoje, a UERJ está com cadeado. Disse-nos o reitor que mesmo que a greve seja suspensa, a UERJ não pode funcionar, porque não tem vigilância, portaria, manutenção. O mesmo acontece na educação, o mesmo acontece na saúde. Aliás, para encerrar, senhor presidente, o secretário de Estado da Saúde está contratando empresas, 3, para a prestação de serviços na área administrativa. Eu não estou entendendo qual a necessidade que tem, com tantos servidores administrativos ociosos, que vêm do Hospital Pedro II, do Rocha Faria, do Albert Schweitzer, como o secretário de Estado da Saúde está contratando empresas para a prestação de serviços administrativos. Então, senhor presidente, eu quero dizer que todos nós, pode ser que tenha alguém que esteja torcendo para que as Olimpíadas não aconteçam com sucesso. Mas o responsável por este insucesso já anunciado é o governo. Assim como faliu as finanças públicas, já está comprometendo o êxito das Olimpíadas, mesmo com a farsa de dizer que o decreto é para proteger as Olimpíadas. Muito obrigado.